Cara, você que é um usuário de álcool, outras drogas, você já percebeu o teu problema, mas você ainda tem medo, você ainda tem receio de procurar ajuda. Esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu quero mostrar algumas fases que um usuário de álcool e drogas tem que passar e eu quero esclarecer para você quais são as etapas que vêm pela frente para te aliviar, para te ajudar. Valeu? Meu nome é Tércio Camargo, eu sou psicólogo, eu trabalho com dependência química já há 15 anos e hoje eu vou fazer um vídeo diferente para você. Eu quero usar algumas ilustrações para poder explicar o que acontece com o usuário de álcool e drogas. Então vamos lá para o quadro. Hoje eu quero falar com vocês sobre tratamento. Hoje eu quero falar para vocês sobre fase de tratamento do usuário de álcool e drogas. Mas antes da gente entrar nas fases de tratamento, eu preciso passar uma questão muito importante e explicar para você algumas questões do uso de droga e da dependência química. Estou fazendo aqui um triângulo, vamos colocar aqui um triângulo populacional. Então nós temos várias pessoas aqui, tá? Diferentes tipos, experimentadores, pessoas que usam fim de semana, abusadores de álcool e droga, gente que usa de vez em quando, gente que já está usando semanalmente. Mas o que é importante saber é que dessa turma que começa a usar álcool e drogas, tem um grupo pequeno que desenvolve algo que nós vamos chamar aqui de dependência química, ou no caso do álcool, alcoolismo. É um grupo pequeno de pessoas que começam nesse montante, mas em um determinado momento do seu uso e da vida, desenvolve o que a gente está chamando aqui de compulsão. Esse grupo de pessoas desenvolve uma compulsão. O que é isso? Eles têm uma atração desordenada, uma atração desajustada com respeito à droga ou às drogas de consumo dela. O importante é saber que essa turma aqui, da grande maioria dessa pirâmide, essa turma aqui, eles usam droga, mas em algum determinado momento, pessoas daqui vão subir para lá e vão desencadear esse fenômeno aqui chamado compulsão. Por outro lado, muita gente que está aqui na pirâmide, né, na base dessa pirâmide, que é a maioria, muita gente vai ser usuário de álcool e drogas ao longo da vida, mas não vão desenvolver isso aqui, essa turma da ponta da pirâmide que nós estamos chamando aqui de compulsão. Isso é importante você saber, porque se você já está perdendo o controle do uso e da vida, é bem provável que você é alguém que subiu para a ponta da pirâmide. Você desenvolveu, instalou no teu organismo a dependência química, ou no caso do álcool, o alcoolismo. É importante você saber disso, porque tem gente que está aqui nessa base da pirâmide, ou pessoas que estão aqui no topo da pirâmide, olha essas pessoas que estão usando drogas, abusando, e percebe que essas pessoas não acontece nada com elas. Mas algumas pessoas, ao só se aproximar da droga, já começa a desenvolver essa disfunção na vida, essa desorganização na vida por causa da compulsão. É interessante você observar que tem gente aqui nessa montante aqui que são abusadores de drogas. Abusam mesmo, mas essas pessoas de certa forma têm um controle, ou ainda têm um controle. Agora, quando a pessoa tem instalado no organismo dela a dependência química, o alcoolismo, a compulsão, o mínimo de droga que ele faz uso do álcool de droga já desenvolve ou já perde o controle do uso, não consegue mais dizer não, não consegue mais se controlar. Mesmo que essa pessoa use a sua droga uma vez por semana, a cada 15 dias, ou mesmo uma vez por mês, quando ela se aproxima da droga e põe no organismo, ela percebe que ela é alguém que não se controla mais. Então isso é importante falar, porque tem gente que é já da ponta da pirâmide e tem gente, e muita gente, que ainda está nessa fase aqui de usuários ou abusadores. Agora eu quero falar com você e mostrar as fases de tratamento para uma pessoa. E o que é importante
em algumas dessas fases aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, antes de qualquer tratamento, o tratamento em si, e vou colocar aqui depois. Vamos falar da fase antes de um tratamento. O que acontece com o sujeito aqui? Palavra-chave que acontece com esse sujeito aqui. A gente usa muito essa palavra: negação. Essa é uma fase terrível, porque o sujeito está usando e abusando de drogas, ele já tem sérios problemas na sua vida, desorganização familiar, complicações no trabalho, e também já está perdendo o controle do uso de droga, de álcool que ele faz uso, mas o sujeito fica preso, negando o seu problema. Ele diz assim, que ele não é bem assim igual todo mundo está falando, que ele vai parar a hora que ele quer, que ele dá conta, que estão forçando demais. Ele acha que ele está bem, mas ele não está bem. É só uma negação da situação dele. É muito difícil tirar a pessoa dessa situação e tentar migrar ele para a questão do tratamento. É muito difícil. Mas aqui eu vou dar um exemplo de uma balança. O que acontece aqui? O sujeito, ele fica nessa balança, tem coisas que são positivas do uso dele, porque relaxa, dá prazer para ele fica mais tranquilo, ele tem um prazer intenso. Então aqui tem muitos ganhos para o sujeito. Ao mesmo tempo começa a aparecer alguns problemas de saúde, conflito conjugal, ele também tem alguns problemas no seu trabalho, na sua vida cotidiana, começa a se isolar, começa a ficar, começa a mentir demais, começa a arrumar complicações com a justiça muitas vezes. Então o que acontece aqui é que para o sujeito conseguir migrar para um tratamento, é importante acontecer uma coisa com essa balança aqui que eu vou mostrar para vocês. É importante essa balança, na visão do sujeito, descompensar. Essa balança precisa ficar assim, onde aqui alguns ganhos que ele tem, mas a parte negativa do uso está pesando demais, ele está se complicando demais. Ninguém vai tentar parar de usar drogas se não acontecer esse fenômeno aqui da balança, descompensar o lado negativo do uso bem maior do que os aspectos positivos que ele vê como ganhos de continuar usando. Então quando o sujeito percebe que a coisa está ficando ruim, é onde ele vai começar um movimento para pedir ajuda e buscar um tratamento. O que eu vou fazer aqui é importante sacar que quando o sujeito percebe que a situação está ficando crítica, mais do que favorável para ele, e ele começa a pedir ajuda, eu estou inventando uma porcentagem aqui só para fazer uma relação, é muito subjetivo isso, mas só para fazer uma relação para você entender que praticamente o sujeito já andou 50% na sua superação, no seu tratamento e na sua ajuda. Porque ele reconhecer que essa situação está fora do controle, que ele precisa de algumas coisas para ele mudar, ele já andou 50%. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o sujeito percebe todo o mal-estar dele e pede ajuda, ele vai se engajar, ele vai procurar alguma forma de tratamento. Independente do tratamento que for proposto, é uma internação, é um ambulatório tipo cápsula, pode ser um médico psiquiatra, pode ser uma psicoterapia com alguma psicóloga, pode ser um grupo de apoio que ele vai procurar. Independente da forma do tratamento, aqui nós vamos usar uma palavra-chave chamada dedicação. Por que dedicação? Porque muitos usuários de álcool e droga, já avançado nessa fase, eles começam um movimento para fazer um tratamento. Mas o que acontece aqui nessa fase é que muitos dos tratamentos feitos são mal feitos, na verdade. Então o sujeito acaba ficando crônico, o problema dele nunca se resolve. Ele faz um tipo de tratamento, aqui o abandono de tratamento é muito grande, ok? Então o que cabe aqui
para um usuário de álcool e droga quando ele entra no tratamento? Muita dedicação, muita perseverança. E é interessante que eu vou fazer aqui, porque se o sujeito dá conta de fazer um bom tratamento, ele vai andar mais uns 25% se ele completar o tratamento dele com eficácia, com muita dedicação e perseverança. Lembrando sempre que eu estou fazendo uma porcentagem hipotética, não tem nada que comprove isso, é apenas uma ilustração, porque é bem subjetivo isso, né? Então é apenas uma ilustração para fazer uma relação da motivação do sujeito, do que está implicado nessas fases aqui. O importante saber que no tratamento, presta bem atenção no que eu vou falar agora. A pessoa vai fazer um tratamento, principalmente com medicação, por exemplo, uma internação com medicação, médico psiquiatra particular, ou ele vai para um CAPS, para um ambulatório e vai ser medicado lá. Só para você saber que não existe um tratamento eficaz, medicamentoso, uma injeção. Tem alguns que falam de uma injeção que se aplica, que a pessoa nunca usa, também. E não tem nada comprovado, porque muitos tomam essa injeção e nunca mais recai, mas muitos tomam injeção e recaem. Então não existe um tratamento eficaz com um tipo de medicação que vá tirar a droga ou o álcool do sujeito. Isso é importante dizer, porque quando o sujeito vai para uma avaliação para fazer um tratamento, muitas dessas características, desses sintomas que eu vou descrever aqui, está presente no sujeito. E é isso que a gente precisa ajudar o sujeito a perceber, e os médicos sabedores disso vão medicar estas coisas aqui. Muitas vezes o sujeito está ansioso demais, ou o sujeito é muito nervoso, o sujeito é agitado, impaciente, ou o sujeito tem um humor muito alterado, ou ele tem um baixo humor, que a gente vai chamar isso de depressão, um estado deprimido. Ele pode ser bipolar, porque tem hora que o humor está para baixo, tem hora que o humor está para cima. O sujeito tem insônia, o sujeito está desatento, está desconcentrado. Então, há vários sintomas que essa pessoa, usuária de álcool, drogas, que talvez já desenvolveu uma dependência química, ele traz consigo junto com o uso. Então o tratamento não é só a abstinência, que ele vai ficar sem a droga. Ele conseguiu ficar já 1 mês, 2 meses sem a droga. Que legal que é, porque ele não estava dando conta de fazer isso. Mas a gente está preocupado com esses sintomas aqui: ansiedade, agitação, nervosismo, humor para baixo, bipolar, humor para cima, humor para baixo, insônia, irritabilidade, entendeu? Impaciência, desatenção, está com problema de memória. Quando não, tem uma psicose aqui, a pessoa já está vendo coisas, alucinações visuais, escuta coisas estranhas, alucinação auditiva. Então os médicos vão medicar isso daqui. E o que é interessante saber é que o sujeito vai para um tratamento e ele começa a tomar uma medicação que ajuda nesses sintomas, e ele fica bem, ele consegue ficar abstinente. Aí sabe o que o sujeito pensa depois de 2, 3 meses medicado, fazendo um tratamento? Ele fala assim: já tô bom. Você entendeu? Já tô bom. E ele para com as medicações. Ele não quer mais tomar o remédio porque ele acha que ele está tomando e não precisa mais. Mas lembrando que ele está com as emoções e o mundo mental dele desorganizado. E para organizar esse mundo mental vai levar alguns meses, se não alguns anos, para ele restabelecer um bem-estar psíquico, emocional. Não é só a abstinência, que nós estamos preocupados dele ficar sem o uso de álcool e drogas, mas são essas sintomáticas todas aqui que levam ele a usar, porque ele não fica bem, a droga vira o próprio remédio para ele. Ele usa a droga para aliviar todo esse mal-estar que ele convive. E é um ciclo vicioso, porque ele usa droga para aliviar o sintoma, fica mais dependente, mais complicado, e ele usa mais droga ainda. Mas é legal, porque tem pessoas que fazem um bom tratamento, ok? Mas aqui é um outro equívoco dos usuários, porque ele faz um bom tratamento, uma dedicação, uma perseverança, 6 meses, 1 ano, ficou internado, foi para o CAPS, tomou remédio.
Aí quando se encerra aquele período de tratamento, muitos também é tomado de um pensamento do tipo: esse negócio não me pega mais não, esse negócio de droga não me pega, eu já tô firme, eu já tô tranquilo. E aí é o engano, porque muitas vezes, se o sujeito não entender isso que eu vou colocar aqui, a palavra-chave, depois de um tratamento, manutenção. O sujeito precisa entender que depois de um tratamento, ele tem que continuar alguma coisa terapêutica na vida dele, ele vai continuar, porque como eu fiz o desenho lá do triângulo, ele é alguém da ponta do triângulo, muitas vezes ele é alguém já que a dependência química se instalou. Então, o que o usuário não percebe é que ele precisa de algumas ações aqui terapêuticas depois de um tratamento. Aqui funciona bem grupos de apoio, grupos de mutuajuda. Aqui, depois que ele fizer um tratamento, continuar ou se engajar em uma terapia, uma psicoterapia, uma psicóloga, um psicólogo, ou ele vai continuar tomando alguma medicação, remédio, por um bom tempo ainda. Porque se esse sujeito entender que ele tem um problema e ele fizer essa manutenção, ele vai perceber que ele fica estável, ele fica bem. Aqui eu coloquei 25%, né, que ele andou. Então aqui seria outros 25% após um tratamento. 1 ano, 2 anos em manutenção, tomando os cuidados devidos, mesmo estando abstinente. Então ele completaria um ciclo legal para se fortalecer 100%, tentando dar conta do problema de álcool e drogas. Mas são fases ou etapas que o sujeito precisa para ele dar conta. Ok, pessoal? É isso. Então, a gente resumir essa rabisqueira toda que eu fiz aqui, a gente resumir isso, o sujeito tem 3 fases básicas. Antes de um tratamento, o tratamento e depois do tratamento. Algumas palavras-chave aqui são importantes. Aqui é negação. Ele tem que sair dessa negação. Aqui, dedicação, perseverança. Lembrando que ele está fazendo um tratamento além da abstinência. Ele está fazendo um tratamento de vários sintomas emocionais, mentais, psiquiátricos, que não está legal, está desajustado. Mas mesmo que ele fizer um bom tratamento, tem o pós. Que ele precisa entender que ele precisa estar em alguns espaços, algumas ações terapêuticas que ainda ajuda ele a manter a guarda, manter vigilância, estar atento ao movimento dele, ao movimento emocional, para ele não vacilar e ter uma recaída complicada aí. Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que o vídeo possa ajudar muita gente aí a sacar o que acontece consigo. Cara, se você gostou do vídeo de hoje, com ilustração no quadro, eu quero que você compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, vai lá, se inscreva, ativa o sininho para você receber outras mensagens e outros vídeos também. Falou?